Todo mundo tem uma história de amor e hoje eu vou contar a nossa para vocês. Eu sou Marcelo Castro, esposo da Daniele. Eu sou a Daniele, esposa do Marcelo Castro. Hoje eu vou contar para vocês como que aconteceu a nossa história de amor, como nos conhecemos e como decidimos nos casar. A partir do momento que eu me converti, eu decidi mudar algumas coisas na minha vida, dentre elas a minha vida sentimental. E assim eu coloquei diante de Deus e fiz um pedido a Deus. Falei: Deus, eu quero uma mulher que seja uma mulher temente a Ti, que vai cuidar da minha casa, da minha família e vai entender o meu chamado. A partir daí eu esperei no Salmo 40, como todo cristão. Aparecia algumas oportunidades, porém Deus falava que não era essa pessoa que Ele preparou para mim. Certa feita apareceu a Daniele. E quando a gente foi ver, a gente já estava orando, porque é assim que um casal cristão procede antes de namorar. Tem o processo de oração. Começamos a orar para pedir a confirmação a Deus se era essa pessoa que Ele tinha para minha vida quanto para a vida da Daniele. E isso foi feito em outras vezes também, porém Deus já tinha respondido que não. Porém, na vez da Daniele, que eu encontrei no início, eu não acreditei que era a Daniele. Por quê? Porque quando a gente espera alguém, a gente espera com algumas características. Daí, o meu critério era alguém com cabelo grande. E a Daniele chegou com cabelo curto. Então eu fiz o meu processo seletivo e não acreditei que seria a Daniele. Daí continuamos a orar, já que nada é por acaso e a gente já estava ali. Eu orei para saber se era mesmo a Daniele que Deus tinha preparado para a minha vida. Aí Deus responde a Daniele primeiro, dando a ela um sonho. Não é isso, Dani? Então, na verdade, né, ele me respondeu diversas vezes, mas eu ficava com medo de prosseguir, né? Não acreditava, não achava que aquilo era a resposta. Primeiro, uma pessoa que eu não conhecia, não sabia, né? Não conhecia muito, não sabia da história da gente, veio para mim e falou, né, que Deus já tinha preparado alguém e que já estava perto de mim e falou outras coisas. E nisso eu não levei isso como uma resposta. Continuei orando, eu tinha feito um propósito com Deus de 30 dias, continuei orando. Quando ia fazer uns 10 dias, né, uma semana para acabar o propósito, eu falei: caraca, Deus ainda nem me respondeu. E né, a gente tá no primeiro amor, eu era nova convertida e a gente fica, né, naquela sede, então a gente tudo ora, tudo busca, e Deus sempre falava comigo, e sobre isso eu não tinha tido uma resposta. Na verdade, eu achava que não tinha tido uma resposta. Então, na segunda, a gente foi na igreja junto com a galera, com os amigos, que a gente só saía entre amigos, né, todo mundo junto. E na terça-feira, eu tive um sonho. E no sonho, né, era muito real, a gente estava namorando na lanchonete que o Marcelo tinha, e tava os nossos filhos, pais, era assim, algo muito real e um sonho que assim, eu não esperava ter, né? Aí eu falei, caraca, eu tô viajando, né? Na minha mente eu achei que eu tava me iludindo, né? Fiquei um pouco sem graça, acabei contando pro Marcelo sobre o sonho. Fiquei com vergonha de falar com ele durante a semana por causa do sonho. Eu falei, pô, o cara vai achar que eu tô o quê? Assim, criando falsas esperanças, né?
Aí, quando foi na sexta-feira, né, eu falei, poxa, meu propósito tá acabando. Naquela semana eu jejuei a semana inteira, né, para me aproximar mais de Deus, conseguir ouvir o que Ele queria falar comigo. Na sexta-feira eu trabalhei até tarde, né, pedia comida, né. Quando eu fui no estoque comer, eu ia comer, lembrei de orar, entreguei o jejum, comecei a orar. E na minha oração eu falei pro Senhor que Deus tinha que falar comigo, que o propósito acabava no domingo e era sexta. Aí na sexta, na hora que eu fui orar, eu falei, pô, Deus, usa alguém. Aí eu pensei, não, usar alguém não. Fala comigo na palavra. Aí depois, né, veio algo na minha mente e falou assim, na palavra não. Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. E o natural é o homem cortejar a mulher, é o homem estar, né, ali agradando e tudo mais. Então, na minha mente, isso veio. E eu falei, não, se for ele vai mudar o comportamento. Porque nós tínhamos um comportamento, né, um com o outro, de amigo. A gente não ficava de conversinha, não se abraçava. A gente estava no meio de todo mundo como amigo e ali a gente ia se conhecendo. Foi na época da Copa, né? Então a gente estava fazendo sempre churrasco para ver os jogos. Então a gente acabou tendo bastante encontros perto, né? Durante esses 30 dias a gente acabou se vendo bastante. Então eu pedi para que ele mudasse o comportamento dele comigo, porque em nenhum momento ele fez algo que demonstrasse interesse mesmo, sabe? Só aquela conversa que a gente teve no primeiro momento de orar junto e depois nunca mais, né? Nunca mais não, né? Durante os 30 dias. Aí, quando eu saí do estoque, que eu terminei de comer, que eu peguei o celular que tinha ficado no balcão da loja, veio um monte de mensagem do Marcelo. E na mensagem ele mandava uma música, uma letra de uma música, né? Um pouco romântica, né? Aí eu já fiquei meio assim, aí eu olhei pro céu e falei, poxa, a resposta veio rápido. Aí li, aí dali comecei a conversar com ele, depois que ele foi falando as coisas, né? Eu contei pra ele o que eu tinha orado, o que eu tinha falado pra Deus, e daí a gente marcou um encontro, né, pra conversar. Sim. E aí a gente conversou, isso foi... A sexta. Na sexta-feira, a gente marcou, saiu pra conversar, e eu coloquei até seriedade na nossa conversa, né? Eu falei assim, Dani, isso é muito sério, porque a gente sempre levou as coisas de Deus muito sério. Sempre levamos as coisas de Deus a sério. E eu falei assim, Dani, a gente tem que saber isso mesmo, porque isso não é uma brincadeira, é o nosso futuro que está em jogo. Aí a gente conversou e ela falou assim pra mim, mas eu não tô com pressa não. Pode pedir a Deus que Ele vai responder pra você também. Falou assim com autoridade. Aí eu falei, tá bom, se Ele respondeu pra você, Ele tem que responder pra mim também. Que eu também quero ter essa certeza. Nós conversamos na sexta-feira. No sábado, eu já coloquei em oração perante Deus. Daí, eu fiz também um propósito muito forte com Deus. Falei, Deus, se essa é a mulher que o Senhor separou para a minha vida, me responda. E aí eu comecei a orar naquele dia, à noite eu orei, que foi num sábado, que eu passei esse dia num propósito com Deus. Acordei às 3 horas da manhã, orei às 3 horas da manhã, acordei 6 horas da manhã, abri um propósito com Deus, sendo que nas 3 horas da manhã, quando eu estava orando, o mesmo pensamento que veio a ela, para que eu fosse falar com ela, também veio um pensamento para mim. E o meu pensamento, que nós acreditamos que foi o Espírito Santo de Deus, eu mentalizei um pedido. Eu falei, Deus, se essa for a mulher que o Senhor separou para a minha vida, amanhã, que era um domingo, dia seguinte, quando eu encontrar ela, ela vai estar com as unhas pintadas de azul, com aquelas bolinhas brancas. Lembrando que no dia anterior ela estava com a unha rosa e ela tinha acabado de fazer a unha. Então acho que aquilo ficou na minha cabeça e seria uma coisa muito difícil de acontecer. Porém, se não for ela, ela vai estar com a unha pintada de branco. Foi o pedido que eu fiz, sim ou não. No dia seguinte eu acordei,
fiz o jejum de 6 horas da manhã, comecei a trabalhar. Quando dá o horário, 7 horas da noite para a igreja, eu passo na loja. Quando eu chego lá, a loja estava bombando, muita gente, e tinha faltado um funcionário. Daí eu fiquei para ajudar. Foi passando a hora, quando eu fui ver, já não dava mais para ir para a igreja. Eu liguei imediatamente para a Daniela e falei: Dani, não vai dar tempo porque a demanda aqui está muito grande e eu vou ter que ficar aqui trabalhando. Daniela foi para a igreja com as amigas. Aí eu falei: Deus, sua vontade seja feita. Se não era para acontecer, tudo bem. Só que já havia um hábito de todo mundo, quando saía da igreja, ia direto para a pizzaria, para a lanchonete, para poder lanchar. Nesse dia não foi diferente. Todos saíram e foram lá para a lanchonete. E quem chega junto? Daniele. Eu gelei na hora. E aí eu falei: agora é a hora. O pessoal chegou na lanchonete, eu cumprimentei todos. Deixei a Daniele por último, propositalmente. Assim que eu terminei de cumprimentá-la, eu peguei a sua mão e olhei para a unha dela. E quando eu olhei para a unha dela estava exatamente conforme eu tinha pedido no dia anterior em minhas orações. Porém, tem o processo dela escolher o esmalte. Como é que foi para você escolher o esmalte? Então, eu sexta-feira tinha feito a unha e tinha comprado um vestido para usar no domingo, porque o domingo era dia do amigo, então a gente já tinha combinado de sair todo mundo para comemorar o dia, né? Aí no vestido, era um vestido preto com umas bolas, né? Tinha bola rosa, verde e azul. E o esmalte que eu tava rosa já combinava com o vestido. Mas eu, por um acaso, eu falei: vou trocar essa cor. E queria pintar de verde, né? Eu tinha minha caixa de esmalte, eu sempre fazia minha unha. Fui lá, peguei a caixa de esmalte. E nisso que eu tava pegando o esmalte, né? Eu procurava e todos os esmaltes que eu puxava era azul. Porque assim, azul é minha cor favorita. Sendo que no dia eu queria pintar de verde. Então eu puxava o esmalte e vinha um azul. Eu puxava outro esmalte e vinha um azul. Aí por fim eu falei: tá bom, né? Vou pintar de azul. Tem azul mesmo no vestido. Aí peguei o esmalte azul, coloquei na bolsa. Eu ia buscar meu filho que estava na casa do meu pai. E quando eu cheguei lá, eu vi na minha bolsa o esmalte que é de bolinha branca, que eu ia usar antes e esqueci. Foi uma amiga que emprestou, estava na minha bolsa. Aí eu fui, pintei de azul e passei a bolinha branca por cima. Mas sem nem imaginar que era algo mesmo, sendo o Espírito Santo, né? Me conduzindo a fazer aquilo. Porque assim, eu queria fazer uma coisa e realmente eu fui conduzida a pintar de azul e lembrar da bolinha que estava na minha bolsa e pintar a unha. Então assim, para mim foi algo muito sobrenatural. Quando eu fico olhando as pessoas, os nossos amigos ao redor, acham que eu não estou gostando daquilo ali, eu fui lá para a cozinha para poder trabalhar, para distrair um pouquinho. E daí eu mando todos os lanches errado. Quem pediu hambúrguer eu mandei pizza, quem pediu pizza eu mandei hambúrguer. E aí o pessoal da cozinha me expulsou porque eu estava todo descontrolado lá na cozinha. Aí eu saí, fiquei com o pessoal lá fora, decidi fechar a loja mais cedo. Fechei a loja mais cedo. Quando eu deixei os meus amigos em casa e fui deixar a Dani por último, propositalmente para poder conversar com ela, eu paro em frente à casa dela, olho para ela e falo assim: Daniele, qual é a cor da sua unha? Vai que era amarela e eu tava vendo azul. Eu tinha que ter a confirmação. Aí eu pergunto, ela para e olha para mim e fala assim: poxa, você não gostou da minha unha mesmo, hein? Eu achei que tá muito bonita. Aí eu falei para ela: eu tô perguntando qual é a cor da sua unha. Aí ela: ué, é azul. Aí eu comecei a rir e contei para ela a história, a confirmação que eu tinha pedido a Deus. Aí ela não queria acreditar, ela achou que eu estava brincando com ela naquele momento, falou: mentira, você está brincando comigo e tal.
Eu falei, não tô, foi isso que aconteceu, porque a gente não tinha tido conversa de namoro, de amor, de nada relacionado a isso. Sempre foi um respeito de amizade, mas com a intenção em oração. Por esse caminho, ela não estava acreditando quando eu abordei esse assunto. E para ela acreditar, eu usei uma das minhas melhores estratégias. Peguei ela, peguei no cangote dela, dei um beijão nela e aí ela acreditou. Ela ficou surpresa. Esse foi o nosso primeiro beijo que a gente deu, depois de uma confirmação de Deus, que era para sim, nós estarmos juntos. A partir do beijo, ela acreditou em mim e aí então nós estamos juntos até hoje, pela graça de Deus e com a proteção de Deus. E essa é a nossa história de amor. E o recado que eu deixo para você: vale a pena esperar e confiar em Deus, pois Ele tem um plano perfeito para você. Eu não sei se você teve, mas a maioria das pessoas tem. Todo mundo fala que o primeiro beijo tem o seu sabor. O meu também teve um sabor. Alguns é de tutti-frutti, outros são de morango, mas o meu foi de maionese temperada. Porque a Daniele tinha acabado de comer um hambúrguer de frango com maionese temperada. E assim... Valeu pra tu não contar. Então, o meu primeiro beijo foi marcado com o sabor de maionese temperada. Te amo, tá, meu amor? Tô mentindo.